Bom, mais uma vez nós estamos recebendo aqui um dos maiores virologistas do país, com conceito no mundo inteiro, que é o professor Rivaldo da Fiocruz. Professor, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Datena, imensa satisfação estar falando novamente contigo e com seus ouvintes, uma imensa satisfação. Estou bem e espero que você também esteja muito bem. Estou indo. Graças a Deus estou indo. Qual é a situação real do Brasil hoje em relação ao coronavírus? O quão grave é a falta de vacina? Qual a possibilidade dessa vacina chegar a ser fabricada pela Fiocruz e pelo Butantan? E qual é a nossa posição em termos da doença nesse momento? Eu ouvi uma bobagem tão grande, coitada. Uma senhora foi entrevistada na praia lotada e o repórter perguntou, mas a senhora não tem medo desse bicho? Olha, não. No começo eu tinha, agora está tudo bem, né, meu filho? Não, não está tudo bem. Eu disse a ela, se a senhora continuar achando que está tudo bem sem usar máscara e do jeito que a senhora vai morrer ou vai pegar a doença e contaminar alguém e alguém vai morrer. Ontem nós batemos o recorde dos últimos 10 dias. Então eu queria que o senhor passasse um quadro real da doença, porque não tem ninguém mais acreditando no coronavírus. Parece que o Brasil, vendo as praias brasileiras, né, parece que o Brasil descobriu a cura do coronavírus. E, pelo que eu saiba, a gente está longe disso. A gente bateu o recorde de mortes ontem aqui no Brasil, nos últimos 10 dias. O senhor pode dar uma geral, como médico que é, virologista que é, cientista que é, para quem está ouvindo a gente? Veja bem, Datena, muito bem a sua observação, né? Parece que se descobriu a cura do coronavírus, né? A cura da Covid, tamanha a facilidade com que as pessoas, de um modo geral, em vários recantos do Brasil, têm provocado aglomerações. E isso tem custado muito caro para a sociedade, para as famílias e para nós pessoalmente. Eu, de dezembro para cá, perdi várias pessoas muito próximas, faleceram de Covid, inclusive médicos que estavam atendendo na linha de frente, médicos que foram alunos meus na Faculdade de Medicina em Campo Grande, da Universidade Federal, médico que foi médico pediatra de minhas filhas também, enfim, muito sofrimento nós estamos vendo cada dia mais próximo de nossas famílias. E isso tem uma explicação. Nós, infelizmente, de meados de dezembro para cá, boa parte do Brasil relaxou completamente as medidas de proteção individual, as medidas de higiene pessoal e o mínimo de bom senso no distanciamento. Nós estamos vendo festas desnecessárias acontecendo em várias regiões do país e, claro, isso facilita a transmissão do vírus. Paralelamente, nós estamos tendo dificuldades, como boa parte do mundo, em relação às vacinas. As vacinas já prontas. Nós vamos viver ainda esse processo mais pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, até que entraremos num fluxo normal, tanto as vacinas produzidas no Butantan, como na Fiocruz e outras que poderão chegar, que o Ministério da Saúde está entrando em contato, viabilizando outras aquisições. Então, creio que a partir de meados de abril, essa situação estará menos impactada. Mas nós temos um outro problema acontecendo que você está noticiando, que são as variantes, que vale a pena também. Era a pergunta que eu ia fazer. Quando você fala em transmissão local da variante, eu acredito que seja um negócio que eu vi há já uns 1 mês e meio, 2 meses. Foi sequenciada a variante inglesa, lá no Reino Unido, claro, a variante inglesa. Só é variante inglesa porque foi sequenciada no lugar que mais sequencia geneticamente o vírus. Então, por isso é a variante inglesa. Isso é bobagem. Não tem variante inglesa, não tem variante brasileira, não tem variante da África do Sul. A variante só é dado o nome a ela porque ela foi encontrada e sequenciada naquele país. Porque semanas depois da tal de variante inglesa, porque parece que a variante inglesa teria se desenvolvido só no sul da Inglaterra ou em algum lugar da Inglaterra.
2 semanas depois, o Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos, tem o Killing no Reino Unido e tem o Barão. O Barão falou assim: Datena, foi sequenciada a variante inglesa aqui, acho que é no Oregon, e não tem nada a ver de contato entre pessoas. A pessoa que foi detectada com a variante inglesa aqui jamais teve contato com alguém, porque isso aí é uma pesquisa profunda hoje, que foi à Inglaterra ou alguém da Inglaterra veio para cá. O vírus teve o mesmo desenvolvimento, o sequenciamento genético da variante lá da Inglaterra nos Estados Unidos. Isso é coisa meio darwiniana, né? Independente do ambiente que estava. Ele apareceu daquela forma, com a mesma sequência genética, num outro lugar sem que houvesse contato. Como é que se explica isso? E é isso que está acontecendo? Fundamental a sua explicação, Datena. Perfeito, perfeito. Nós temos visto alguns profissionais, né, de várias áreas da comunicação, da própria área da saúde, imaginando o que acontece, por exemplo, com os que nós chamamos sorotipos da dengue, o sorotipo 1, 2, 3, e ele vai de uma região para outra. Ele não tem esse processo de mutação como nós estamos vendo. No caso do coronavírus, essas variantes, elas podem ser produzidas, essas alterações genéticas, independentemente de um contato de uma pessoa com a outra. Nós temos visto algumas pessoas... Deve estar no código genético original, né? Ela deve estar no código genético original. Depois de muita replicação aleatória, ela começa em determinado espaço da genética, da sua composição genética, começa a produzir um erro, e esse conjunto de erros dá o nome de variantes, independentemente de ter ligação com a origem. Por exemplo, tivemos agora essa que foi identificada inicialmente em Manaus, como você disse, por acaso foi em Manaus, poderia ter sido identificada em outro estado, outra cidade do país. Aqui no Rio de Janeiro, e sem que essas pessoas tenham tido quaisquer contato com alguém que tenha vindo de Manaus, ou seja, muito provavelmente esse erro genético, essa alteração genética aconteceu aqui, independentemente do contato entre essas pessoas. É necessário, portanto, que se vacine o mais rapidamente possível, que tenha vacinação o mais rapidamente possível, porque como é que acontece o erro genético? Eu nunca estudei genética profunda, tenho uma noção muito tênue e por cima, mas só de ouvir o professor falar, se o bicho muda muito, ele tem chance de errar mais na forma de se replicar, né? Se ele vai de um indivíduo para outro e são milhões de pessoas infectadas, a chance dele produzir uma variação por erro próprio, o erro dele mesmo, do código genético dele é muito maior. É por isso que nós precisamos vacinar. Quanto mais gente vacinada tem, menos chance o vírus tem de cometer um erro no sequenciamento genético dele e aparecerem variantes que aí podem ser mais letais, mais virulentas e até, e aí é que o bicho pega mesmo, e até que não sejam combatidas pelas vacinas que nós temos agora. Que a gente está com uma vacina para combater o raio de vírus, desse determinado vírus. Acredito que algumas vacinas estão funcionando porque o erro vem de um vírus original, do mesmo vírus, ele não vem de outro bicho. Ele se torna outro bicho variado do mesmo bicho. Então tem chance dessas vacinas ainda produzirem efeito contra essas variantes. Mas não sabemos até que ponto, é por isso que tem necessidade de vacinação cada vez maior, imunizar cada vez mais gente no mundo inteiro, porque senão a coisa... E se um bicho desse, pelo que eu estou entendendo, se você vacina o mundo inteiro e deixa um bicho desse lá num cantinho do planeta, vamos dizer o Alasca, que diziam que não tinha, mas já tem, né? Se ele se desenvolve de uma forma diferente lá, que as vacinas todas não consigam combater, o trem começa tudo de novo, e você tem que atualizar a vacina. Então é por isso que tem necessidade de tomar vacina. Tem aqueles caras,
Eu não preciso de vacina e tal. Todos nós temos que tomar a vacina. Independente de você achar ou não achar, todos nós temos que tomar a vacina. Porque se você não tomar a vacina, mas eu não tenho medo de morrer. Mas você pode matar sua mãe, teu pai, teu irmão, o vizinho, alguém do lado. Não é isso. É por isso que tem que ter vacina. Por isso que todo mundo tem que vacinar. Não é isso, professor? Exatamente. E os estudos iniciais feitos em Israel, no Reino Unido, também têm mostrado claramente a drástica, imediata redução no número de internações e, consequentemente, de mortes entre aqueles que tomaram a vacina, quando comparado com aqueles grupos que ainda não tiveram acesso à vacina. É fundamental, como você diz, a vacinação. Agora, é importante também que nós tenhamos a serenidade da pena de imaginar que há uma probabilidade cada vez maior de, num período de tempo que não sabemos qual é, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa vacina de rebanho. tem a necessidade e a vacina tem a necessidade de ser atualizada e se torne algo parecido com a vacina para a influenza H1N1, que a cada ano nós temos que tomá-la de novo, porque a composição dela foi atualizada. Tem uma probabilidade razoável que aconteça com a Covid. Se cada ano o bicho muda, a vacina que você toma esse ano não foi a vacina que você tomou contra a influenza do ano passado, já é uma vacina alterada. Vai acontecer com esse vírus. Eu fiz uma pergunta ao doutor Davi, vou repetir ao senhor, apesar do som estar meio ruim, mas acho que está dando para entender, senão a gente refaz a ligação, porque é importante. É possível, por essa barbárie que nós estamos vendo no Brasil, isso é uma barbárie, né? As pessoas fazendo festa, indo em praia sem máscara, entrando em restaurante sem máscara, e daí isso é uma barbárie. As pessoas que estão achando que a doença acabou ou estão indo para o corredor da morte ou estão colocando alguém no corredor da morte, seja da família ou não. E é possível que por essa barbárie, aliada à vacina que não vai chegar tão logo aí, nós consigamos atingir a imunidade de rebanho, não só pela pouca vacina que a gente tem, mas pela própria doença? Teoricamente é possível, mas eu espero que não seja necessário. Por quê? Porque para atingir... Está muito ruim. Vamos repetir. Teoricamente é necessário, ele estava dizendo, mas eu vou até completar o que o professor estava dizendo, viu? É possível sim que a gente consiga a imunidade de rebanho só pela doença, sem a vacina, ou com pouca vacina e mais doença. Mas você sabe o que vai acontecer, né, Agostinho? Para conseguir essa imunidade de rebanho sem a vacina. Sim. Você sabe o que vai acontecer. Sim, o que está acontecendo, né? Já passamos de 240 mil mortos, 243 mil mortos. Vão morrer milhares de pessoas. É isso. É isso mesmo. E aí nós vamos resolver, não vai por bem, vai por mal. Aí o vírus vai perder a força, e daí por diante, mas antes de perder a força, ele mata 1 milhão de pessoas, rindo. Não é uma por isso solução que tem que ter a vacina. É lógico, exatamente. Não, olha, o Rivaldo matou a charada. Os caras acham que o coronavírus não existe mais. E até o nosso subconsciente leva a isso. Eu já me peguei, já falei para você, umas 2 ou 3 vezes saindo do carro sem máscara. Eu só vi que eu estava sem máscara quando eu vi todo mundo de máscara. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu tô vendo, saí correndo, voltei pro carro e botei a máscara. Mas é isso mesmo, tem acontecido comigo também. Acho que o início da vacinação, que é lógico, a gente esperava, foi comemorada a vacinação e tal, mas criou também esse sentimento de que, agora começou a vacinar, agora a coisa ficou mais tranquila. Só que não é verdade isso em nenhuma parte do mundo, né, Datena? Muito menos aqui em que a vacinação tá patinando, a gente tá derrapando, né? Tá faltando vacina em boa parte do país, enfim. Não estamos nem patinando, não tem vacina. É isso. Não é patinando. Vacinamos 5 milhões de pessoas. Nem 3% Só falta da população. 205 milhões. Só falta 205 milhões. Só isso. O Garrafa refez a ligação. Tá feita. Estava no fim, podia fazer por telefone. Tá. Não, fazer por telefone. Não estabilizou o Skype, não. Tô ligando pro professor.
Era Achei mais que já estava fácil. feito, Quando desculpa. deu problema... Não, quando deu problema é só fazer. Acho que eu vou tomar um pouco de álcool em gel aqui, que esqueci de passar na mão de manhã. Pode tomar álcool em gel, Agostinho? Não, não convém. 70%? Não convém. Não convém. Não, esse álcool Não não faça vale a pena. isso. Não. Não faça isso. Só álcool até... Quanto é que é da vodka? Vodka é quase isso aqui, ué. É? Qual é a graduação da vodka? Vê aí. É Vou quase ver. estranho aqui. Vou ver, peraí. Vou ver, Você depois pode eu botar falo. esse álcool gel, você pode botar no tanque do carro, que está mais barato. Não sei se está mais barato que o álcool, que acho que funciona o carro com esse álcool em gel aqui. Mas não faça isso, não faça essa experiência. Professor, então, a gente estava dizendo, é possível que a gente atinja a imunidade de rebanho, que já aconteceu isso, né, em épocas passadas, quando não existia vacina, só que no meio do caminho vai morrer muita gente, né, se for por esse lado. Exato. Exatamente, Datena. Essa imunidade coletiva, essa imunidade de rebanho, ela é possível de ser alcançada, mas às custas de muitas, provavelmente dezenas de milhares de vidas. Por isso nós temos que, primeiro, acreditar na vacina, envidar, fazer todos os esforços possíveis para tê-la à disposição da população o quanto antes e ao mesmo tempo, estarmos tomando todas as medidas de precaução, de higiene pessoal, de proteção individual e evitando isso que você acabou de falar, Datena, essa barbárie, as pessoas em peças, em aglomerações gigantescas, sem usarem máscara, sem o mínimo de bom senso, né? Porque essas pessoas, embora boa parte sejam jovens, podem se infectar, levar o vírus para dentro das suas famílias, atingir seus pais, seus avós, ou seja, aquelas pessoas queridas com as quais esses jovens têm contato cotidiano. Por isso é importante também que essas pessoas façam uma autoavaliação para entender o que está acontecendo e tomarem atitudes em que prevaleça o bom senso e não isso que nós temos visto em algumas situações Brasil afora. Quer ver outro erro grave que as pessoas cometem, mas esse é grave mesmo. O cara fala assim, pô, faz um ano que esse negócio está aí. Eu não peguei esse negócio até agora. Então, o meu corpo deve ter alguma imunidade para isso. Eu já nasci imune a isso. Isso é uma bobagem que já levou muita gente à morte ou a passar sufoco. Não existe, se existia muito pouco, deve existir. O Magic Johnson, por exemplo, pegou AIDS e nunca desenvolveu a doença, mas foi um caso que a gente conhece, deve ter mais, mas isso é mínimo. Então não acredite que porque você não pegou a doença até agora, é que você é imune. Ou você deu uma sorte desgraçada, ou você faz como eu. Distanciamento social, álcool em gel toda hora, máscara de todas as formas, e eu vou no estúdio da Band fazer o programa, não fica ninguém no estúdio, só o Marcelo que coloca o microfone, e ele também tem um controle total, e mais ninguém. Não tenho contato com mais ninguém. De lá eu saio pro meu carro e venho embora. Então eu não peguei a doença até agora, porque eu tive todos os cuidados necessários, e mesmo correndo o risco, estando no ambiente de trabalho, apesar das condições que eu falei, eu levei uma baita de uma sorte, mas não foi sorte, foi a ciência, porque eu estou observando todos os detalhes que a ciência me pediu para observar, principalmente o raio do uso da máscara, principalmente a máscara. A mais de 2 metros, uma pessoa infectada, isso é estudo científico, uma pessoa infectada, você não, a mais de 2 metros, ela com máscara, você com máscara, a chance de você pegar o coronavírus é 0, pelo estudo científico que eu vi publicado aqui. Você com a máscara, a pessoa infectada, a mais de 2 metros para você, num ambiente aberto. Então, não deixe de tomar as medidas achando que você é super-homem, porque não tem super-homem para esse negócio. Pode ser que haja 1 ou 2 casos em milhões aí de pessoas que já têm imunidade natural a esse vírus, mas isso é muito raro, não é a maioria. Não brinque com a sorte. Não é isso, exatamente, professor? Exatamente, Datena, exatamente. Não brinque com a sorte, porque o que nós observamos? Pessoas, famílias que tomaram as precauções
que eram recomendadas durante meses, afrouxaram essas precauções durante os festejos de final de ano. Outros agora no Carnaval. E estão pagando um altíssimo preço por esse descuido. E preço que, inclusive, significa a morte de algum membro da família. Por isso é importante continuar com todas as medidas de proteção individual e coletiva, como você bem salientou, inclusive, sobretudo, a máscara. Está provado que existem casos de reinfecção e que são cada vez mais frequentes. Não é? O cara que já teve o coronavírus e foi reinfectado. O tempo médio de quem já teve coronavírus e fica com imunidade está estabelecido ou não? Parece que é de semanas, pelo que eu ouvi dizer. Mas eu ouvi dizer. Então, eu estou perguntando a um cientista. Nós não temos esse prazo bem determinado, Datena. Nós temos observado que, na média, a ampla maioria das pessoas que foram infectadas, que adoeceram, que tiveram diagnóstico preciso, aquele da secreção nasal, tem se mantido em torno de 8 meses, mais ou menos, sem se reinfectarem. No entanto, nós estamos nos referindo a pessoas que mantêm o seu distanciamento, mantêm o seu cuidado. Nós não sabemos se essas pessoas descuidarem, afrouxarem as medidas de proteção individual e coletiva e a higiene também, se elas não seriam reinfectadas no menor espaço de tempo. Eu tenho uma última pergunta, depois se o senhor quiser colocar algo que faltou e que o senhor julga importante, fique à vontade. Mas a última pergunta é que a África do Sul, se a notícia que eu recebi agora, interrompeu a vacinação com a vacina de Oxford em razão das variantes. Isso é uma coisa lógica de fazer ou não? Eu considero uma medida precipitada. Foi um estudo inicial, boa parte desse estudo feito em laboratório, houve a detecção, sim, da redução do número de anticorpos, do percentual de anticorpos, o que não significa dizer necessariamente diminuição de proteção. Eu creio que seriam necessárias outras medidas, outros estudos e, sobretudo, uma avaliação da pena custo-benefício. No momento em que a humanidade tem poucas vacinas disponíveis em quantidades, em marca de vacina e em quantidade de cada uma delas, a avaliação que eu faria, custo-benefício, é que mesmo reduzindo, mesmo que fosse confirmada a redução da eficácia dessa vacina, mas ela mantendo a redução da internação pelas formas graves, do ponto de vista custo-benefício, já valeria a pena mantê-la sendo utilizada. Para encerrar, o senhor acha que nós vamos ter vacina quando? Para vacinar o povo brasileiro em sua maioria? E quando a gente deve, é difícil fazer o prognóstico, chegar próximo de uma normalidade ainda com as restrições de uso de máscara, distanciamento e a voltar próximo a uma vida mais ou menos normal que a gente tinha antes. Estamos longe disso ainda? Do ponto de vista da vacina, eu creio que essa normalidade ela entrará num ritmo razoável, aceitável e desejável por meados de abril até a terceira semana de abril. Quanto à normalidade, comparando com o que nós estávamos, Datena, por exemplo, em dezembro de 2019, não quero ser pessimista, mas eu acho que antes desse dezembro, do próximo Natal, é muito difícil. É muito difícil. Nós teremos eu já estou feliz com isso. Como 80% da população vacinada. Isso vai ser lá para outubro, novembro. Para mim já está bom demais. Eu não sei se quem está ouvindo está gostando. Para mim esse troço não ia acabar nunca mais. Se está falando acabar, em novembro... falando em novembro, dezembro, já vou sortar foguete aqui. Até capaz de eu abrir uma ceva aqui e tomar em homenagem ao senhor.
Com certeza. Eu só não vou tomar agora porque, ó, o Matilde, aquele vinho que nós ganhamos ontem, eu vou tomar hoje à noite aqui, ó. Eu não vou tomar porque eu tenho que trabalhar, eu já falo bobagem pra caramba sem tomar, mas pra mim isso ia durar mais. Se vai terminar em novembro, dezembro, tá bom demais. Não, Tomara. com certeza. Deus... Vamos manter a e é um esperança. cientista que está falando. É bom a gente ouvir palavras otimistas de um cientista. É aquilo que eu escrevi na coluna que eu faço aqui. Eu falei assim, olha, eu acredito em Deus, mas se Jesus está voltando, tomara que ele traga a vacina, porque nós precisamos da vacina. Você entendeu? Claro. Eu acredito demais em Deus, mas Jesus vem com as vacinas aí que serão muito bem-vindas, não é? Serão extremamente bem-vindas. Professor, foi um prazerão falar com o senhor, foi um prazerão falar com o senhor. Faltou alguma coisa? O senhor quer completar com alguma coisa aí, professor? Outra coisa. Esses caras estão com medo de tomar vacina. O que o senhor diz para as pessoas de idade ou que têm alguma doença, que tem medo de tomar? Absoluto. Já são milhões de pessoas tomando a vacina. Aqui mesmo, no Brasil, nós tivemos cerca de 5 milhões e 500 mil pessoas que receberam a primeira dose. Não há um único caso de reação grave que precisou ser internada, que a pessoa desmaiou, nada disso. Então a vacina é segura, não provoca. Nós estamos observando agora com pessoas com faixas etárias elevadas, 90 e poucos anos, 95 anos, e não tiveram absolutamente nenhuma reação, não apresentaram reações adversas graves. Temos que confiar, a vacina é segura, sim, e ela deve ser tomada com toda razão, toda certeza. Abraço grande, eu fiquei feliz com essa notícia que até o fim do ano o negócio melhora. Tá? Tomara. Deus te ouça. Vou tomar uma cervejinha em homenagem a isso, que faz tempo que eu não tomo cerveja também. Obrigado, professor. Abraço grande.